Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast imobiliário, hoje com um tema muito especial, especialmente para você que trabalha com imóveis de terceiros. Hoje a gente vai ver qual é aquele imóvel que não vale a pena nem colocar na pauta, por que você não deve colocar na sua pauta e como que isso prejudica inclusive o mercado, não somente você, a sua empresa, a sua reputação, etc. Só para deixar bem claro, um recado inicial para você. Esse conteúdo que eu estou produzindo aqui hoje, esse conteúdo, na verdade, ele é uma extensão da nossa Masterclass em Captação Imobiliária, Masterclass em Captação de Imóveis. Esse curso já está disponível, tá? Se você quiser mais informações, eu vou deixar o link na descrição aqui, jonatasrosa.com.br/MCI. Lá vai ter mais uma aula gratuita e bastante informação, se fizer sentido para você, se você quiser se especializar nessa área de captação de imóveis, para ter produtos de qualidade na sua carteira, para atrair clientes de qualidade, fica aí meu convite para você. E por que eu estou disponibilizando esse conteúdo também aqui no Spotify e no YouTube? Porque é um tema muito importante que eu gostaria muito que fosse divulgado, se possível, para todos os corretores do Brasil, porque é uma prática que acaba prejudicando inclusive o mercado, não somente o próprio corretor, como também o mercado como um todo, tá? Então, basicamente, o que a gente vai tratar aqui hoje? A gente vai tratar sobre perfil de imóvel que não compensa você colocar na sua prateleira, não compensa você colocar na pauta, não compensa você captar. E eu vou explicar para vocês o porquê que não compensa, que são imóveis que na maioria das vezes só vão gerar desgaste, dor de cabeça, incomodação e não vão trazer o resultado que de fato nós queremos e que os proprietários também querem na maioria das vezes. Então vamos lá, começando pelo primeiro perfil de imóvel que eu, Jonatas, particularmente não costumo pegar. Esse primeiro até não é uma regra, mas eu não costumo pegar. O imóvel que é muito fora do meu escopo, muito fora do meu perfil de atuação, do raio de atuação, da área, da região e perfil de valor de imóvel que eu trabalho, tá? Vamos supor, eu trabalho com perfil de imóvel popular numa região X. Um conhecido meu tem um imóvel na região Y para vender um imóvel de alto padrão. Cara, os anúncios que eu costumo fazer, a clientela que eu já tenho, a carteira de clientes que eu já tenho, a identidade visual da minha marca, da minha empresa, o que a gente fala é com esse perfil de público, por mais que a gente encha os olhos, né? Pô, mas eu vou trabalhar com alto padrão, com certeza isso encanta, brilha e tal, mas particularmente às vezes eu acho que não vale a pena. Um imóvel, principalmente se é muito fora da área de atuação, eu particularmente prefiro indicar para algum colega, tá? Mas isso aí não é regra, isso aí de repente você quer abraçar tudo, quer pegar todo o perfil de imóvel, eu não recomendo, mas também não tiro como regra. Eventualmente a gente acaba pegando alguma coisa assim também. Eu vou deixar por último a história de valor, a história de preço de imóvel fora de preço e como que a gente conversa com o proprietário, etc. Porque esse é o ponto central da nossa conversa aqui hoje, é o ponto principal que eu quero discutir com vocês. Tá? Tem um segundo perfil de imóvel que eu também não costumo pegar, não gosto de pegar, que é aquele imóvel que tem rolo, que tem algum tipo de coisa que não está bem certa. Né? Eu não estou falando imóvel que o cara está com financiamento em aberto, que isso aí o cara vai lá, quita, ou o próprio comprador quita, pega uma carta de quitação, consegue averbar e resolve a questão facilmente. Eu digo imóvel que tenha alguma pendência judicial, alguma briga judicial, alguma situação nesse sentido. Né? Eu vou até contar um caso rápido para vocês entenderem. De um imóvel que eu não quis colocar na minha pauta de hipótese alguma, porque ele tinha todos os pré-requisitos para eu não colocar. Não era muito do perfil de imóvel que eu costumava trabalhar. Tinha problema não era nem só de documentação, era rolo na justiça mesmo, além da questão de valor que estava acima do preço de mercado. Um prédiozinho feio. Esse imóvel veio através de indicação e aí eu fui lá para conhecer o imóvel, embora não fosse muito a área de atuação, mas era uma área relativamente próxima. Eu cheguei lá, o prédio muito feio, mas falei, cara, é um apartamento barato, é um imóvel barato, né? De repente, pelo preço, eu acabo conseguindo trazer o resultado para o proprietário aí. Na hora que eu entrei no imóvel, quando ele abriu o portão lá embaixo para mim, eu já perguntei, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos ver qual é a vaga de garagem. Aonde que é a vaga de garagem desse apartamento? Nesse momento o proprietário já falou, então, a vaga é aquela ali, mas tem um detalhezinho que eu preciso te falar. Cara, ali o negócio já começou a azedar, porque dali eu já vi que tinha alguma coisa, né, para
para resolver. E resumo da história, a garagem era uma vaga trancada, tinha um vizinho lá que dizia ser o dono, entrou na justiça, tinha uma briga já desde a construtora de um prédio antigo. Cara, o tipo de coisa que é confusão para sempre, que não vai se resolver. Você só conseguiria vender aquilo ali se você não considerasse a vaga de garagem, se você vendesse para uma pessoa que não precisasse da vaga, e a vaga fosse um bônus, vamos dizer assim. Só que pelo preço que ele estava pedindo também não era interessante entrar nessa briga, não, enfim, era o tipo de imóvel que eu não queria. Eu tô falando essa historinha para você, só para você entender um pouco do contexto geral do negócio. Mas o ponto central que eu quero chegar é questão de preço do imóvel. O valor de mercado não necessariamente é o valor de venda. Entenda o seguinte, todo imóvel ele tem praticamente 3 valores. Tem o valor sentimental do proprietário, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ele tem o valor de mercado, ele tem o valor de venda, que é o valor que de fato vai ser vendido esse imóvel. E isso varia bastante também de acordo com o período. Tem épocas que a gente está com uma alta no mercado, que está vendendo bem, que está vendendo tudo, tem época que o mercado dá uma baixada, então tende a mexer em propostas mais agressivas, em coisas nesse sentido, e acaba mexendo no valor final do imóvel também, tá? Então vamos lá, o que eu me refiro a valor sentimental do imóvel? Às vezes o proprietário nasceu na casa, cresceu lá, se criou na casa. Às vezes ele construiu a casa, ele montou o projeto da casa, e isso aí tem um valor sentimental. Além desse valor sentimental, é muito comum o proprietário que quer colocar no valor do imóvel aquilo que ele investiu na época em que ele pegou o imóvel. Vamos lá, o cara comprou, não vou nem falar de uma casa que ele construiu, vamos falar de um apartamento que o cara comprou novo na planta, beleza. E aí o apartamento ficou pronto, quando ficou pronto ele foi lá na Delano, na Florence, sei lá, numa empresa dessa de imóveis planejados, fez planejados em todo o apartamento, gastou um dinheirão, e mais pedra, mais eletro, coisa nada, o apartamento ficou lindo, né? Fez a parte de iluminação, tudo realmente, investiu uma grana considerável. Morou ali durante 5, 10 anos no imóvel, está vendendo, ele está colocando no valor a questão dos móveis. É claro, é lógico que o imóvel bem montado, o imóvel bem mobiliado, especialmente se for uma coisa de bom gosto, uma coisa de qualidade, ele agrega valor. Ele ajuda a vender, ele é bom para mostrar para o cliente, ele fica bom nas fotos, fica bom nas filmagens, fica bom numa apresentação pessoal para o cliente, ele é mais vendável, ele vai ter mais liquidez, ele vai ser muito mais atrativo do que o imóvel cru, do que o imóvel completamente vazio. E pode até ter um valor um pouco acima do que o imóvel cru, é justificável, é aceito, ok. E até aí está tudo certo, está tudo bem. O que não tem como é o cliente querer colocar praticamente tudo que ele investiu anos atrás, colocar isso daí em cima do valor do imóvel, não faz o menor sentido. É a mesma situação de um carro, por exemplo. Você compra um carro 0 km, aí você começa a equipar esse carro. Você vai lá, coloca roda esportiva, coloca som, coloca sei lá o que no carro, um monte de coisa no carro, gasta uma dinheirada para equipar esse carro. Na hora da venda, o pessoal vai olhar o quê? Qual que é a tabela FIP do carro, qual que é a quilometragem, qual que é o ano e ponto. Ninguém vai considerar aquilo que você investiu em cima. E talvez fazer essa analogia com o proprietário ajude a colocar ele na realidade. Um outro ponto que é importante a gente comentar com o proprietário. Muitas vezes ele se baseia no preço pelo preço que o vizinho está vendendo, pelo preço que o vizinho está anunciando. Vamos lá. Às vezes você vai chegar no imóvel e o cara vai dizer, vamos pegar aqui um imóvel de 800 mil. Tá? O cara, eu quero 800 mil. E o imóvel vale 600, vamos dizer. Vou pegar esse exemplo aqui, eu acho que vai ser bom. E o proprietário diz para você, não, mas meu vizinho aqui está vendendo dele por 900. A pergunta que eu faço para ele nesse momento é o seguinte, ele está vendendo ou anunciando por 900? Há quanto tempo ele está anunciando esse imóvel? E a próxima pergunta que eu já engato para passar para o proprietário é a seguinte, e você? Você quer vender ou você quer anunciar o seu imóvel? Existe uma diferença muito grande entre você vender e você anunciar. E cabe sim ao corretor de imóveis profissional do mercado imobiliário explicar isso para o cliente.
deixar claro para o cliente se posicionar e dizer, olha, o seu imóvel está acima do valor de mercado, nesse preço não vai vender. Nesse momento talvez você me questione o seguinte, Jonatas, mas é fácil falar isso, mas na hora de chegar e falar isso aí para o proprietário é complicado, o cara se ofende. Então eu vou lhe explicar. Senhor cliente, eu entendo que o senhor investiu no seu imóvel, eu entendo que o seu vizinho de repente está praticando um valor mais alto, porém, eu tenho interesse em vender o seu imóvel. Para mim, quanto maior o valor, melhor. A minha comissão ela é um percentual. Quanto mais caro o imóvel, mais eu ganho. Concorda? Para mim, seria muito mais interessante vender esse imóvel por 900 mil, por 1 milhão. Porém, a gente precisa se adequar a uma realidade de mercado, né? Aí entra um outro ponto interessante da gente fazer. Trazer um comparativo de mercado para o cliente proprietário, o mesmo comparativo que um cliente comprador traria. Vamos lá. Senhor cliente, você está falando em 800 mil aqui o valor do seu imóvel. Com esse mesmo valor, uma pessoa consegue comprar um apartamento novo em tal lugar ou consegue comprar um imóvel X. Você usar a sua própria carteira de imóveis para mostrar para ele outras opções similares e de preferência superiores a dele, que você consegue comprar com esse valor, né? E fazer ele perceber, ele se colocar no lugar do cliente comprador e entender que existem opções mais atrativas por esse mesmo preço e que por esse preço ele não vai conseguir vender o imóvel nesse momento. Vai demorar até que o imóvel dele chegue no valor adequado de venda. Então vamos retomar aqui. Você vai informar para o cliente com muita cautela. Senhor cliente, eu não estou aqui para depreciar o seu imóvel. Eu não quero depreciar o seu imóvel, não é a minha intenção essa, longe de mim. Pelo contrário, para mim, quanto maior o valor, melhor. Porém, eu como profissional do mercado, especialista aqui da região, eu preciso lhe orientar a respeito do preço que de fato vai vender. Todos os imóveis, todos, sem exceção, eles têm sim o seu preço de mercado e tem o valor que de fato está sendo vendido. Eu não quero somente anunciar e divulgar a venda do seu imóvel. Eu quero trazer o resultado que você precisa, que é a venda. Entenda uma coisa, o tempo é uma coisa muito importante quando a gente fala de valores. Hoje, eu vou ter uma dificuldade muito grande para vender o seu imóvel pelos 800 mil. Talvez eu consiga vender ele daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não sei. Quando ele estiver no valor adequado de venda. Hoje, você com 800 mil aplicado, você já começa a ter um rendimento, né? Lá na frente, você vai ter um valor considerável a mais. Então é importante que você entenda que, às vezes, você reduzir um pouquinho a sua margem de lucro no seu imóvel, aumentando assim a velocidade de venda do imóvel, pode te proporcionar uma vantagem financeira de outra forma. Na hora que você for comprar um outro imóvel, você está com dinheiro na mão, tem mais poder de barganha para negociar, você pode aplicar esse seu dinheiro agora. E do contrário, se eu manter o valor muito esgoelado, muito acima do preço de mercado, a gente vai ter dificuldade. Eu e qualquer outro corretor, ou você, qualquer um, vai ter uma dificuldade grande para vender e vai demorar mais tempo para vender. Tempo custa dinheiro. Você pode perguntar para qualquer especialista de economia aí quanto que custa o tempo, né? Botar o dinheiro numa aplicação, você vai ver que com o tempo o imóvel ele vai estar ali muitas vezes até depreciando, enquanto que o seu dinheiro aplicado vai estar rendendo. Dito isso, só para reforçar, explicar para o cliente que o valor que o vizinho está anunciando não é preço de mercado, que um preço é o preço de anúncio, outro preço é o preço de venda, tá? E se por acaso esse proprietário insistir em manter esse valor, se por acaso esse proprietário não quiser baixar o valor do imóvel, baixar que eu digo, colocar ele num valor adequado para vender o imóvel, sinceramente, não coloque esse imóvel na pauta, não pegue esse imóvel. Gente, eu estou falando aqui de um imóvel fora da realidade. Eu não estou falando aqui de um imóvel que o preço de venda dele, o valor de mercado é 600 mil e o proprietário quer vender por 650. Estou falando de um imóvel que o valor dele é 600, o cara quer mais de 700, entendeu? Estou falando de uma coisa 20% acima do valor de mercado que você sabe que não vai vender. Você sabe que naquele preço tem opções muito melhores e o cliente comprador está pesquisando, está olhando tudo na internet, está vendo que tem várias outras opções melhores. Não vale a pena pegar esse imóvel, eu vou lhe explicar por quê. Primeiro ponto,
A partir do momento em que você aceita pegar esse imóvel no valor que ele está pedindo, você está validando o preço com o proprietário. O teu discurso todo foi por água abaixo. Tudo aquilo que você falou para explicar para ele um pouco sobre o mercado, explicar o que é o preço de mercado, o que é o preço de venda, aquilo tudo foi por água abaixo a partir do momento que você pegou a autorização de venda e pediu para ele assinar. E disse, ok, eu vou colocar na pauta e vou anunciar o seu imóvel. Nesse momento, seu discurso todo foi por água abaixo. Segundo ponto, esse imóvel fora de preço, sendo que existem outras opções no mercado melhores, ele vai ficar mofando na sua pauta. Ele vai ficar lá parado. Tá? E aí vai acontecer o quê? Todo mês, ou a cada 15 dias, a cada 20 dias, sei lá com que frequência que você faz isso, você vai precisar atualizar a sua pauta. Sim, isso é fundamental. Anota aí, isso aí é uma tarefa, cara, fundamental, necessária, de extrema necessidade para o corretor fazer essa atualização de pauta constantemente. Pô, não vai ficar anunciando imóvel que às vezes já foi vendido, o proprietário alterou o valor, ou fez alguma mudança significativa, alguma reforma no imóvel, alguma coisa nesse sentido. Cara, a coisa mais feia que tem, o cliente liga para saber do imóvel, só um minutinho, vou ver aqui, você olha lá no sistema, faz contato com o proprietário, não, esse imóvel já foi vendido faz 2 semanas, a pauta tem que estar atualizada. Então, voltando para o nosso ponto principal aqui, esse imóvel fora de preço, ele vai estar lá na sua pauta, morando de favor no fundo da pauta, lá enchendo o saco, lá ocupando espaço, criando um mofo lá na sua pauta, e toda hora você vai ter que estar em contato com o proprietário. Escuta, aqui quem está falando é aquele corretor fracassado que não levou nenhum cliente ainda para visitar o seu imóvel, que não fiz nada ainda a respeito do seu imóvel, que a impressão que dá é que eu nem estou trabalhando, porque na verdade o seu imóvel está fora de preço. Eu estou ligando para saber se o imóvel ainda está vendido, se conseguiu se livrar daquela porcaria, se o valor ainda está absurdo, exorbitante, ou se você caiu na realidade. Claro que você não vai falar dessa forma, estou brincando aqui, mas essa é a impressão que o cliente vai ter no momento que você ligar. Cada vez que você ligar, você vai ligar para o cara e perguntar, seu fulano, tudo bem, aqui é o Jonatas da imobiliária tal, estou ligando para confirmar se o imóvel ainda está disponível, se teve alguma alteração no valor, se teve alguma modificação no imóvel, no prédio, no valor de condomínio, algo nesse sentido, alguma mudança considerável que eu preciso colocar aqui na pauta. Você está fazendo o seu trabalho, você está fazendo o certo. Tá? Atualizando a sua pauta. Mas na cabeça do proprietário, ele vai pensar assim, esse cara aqui não trouxe nenhum cliente até hoje. Tá com o imóvel na pauta dele lá faz 2 meses, nunca trouxe um cliente. E você já deve ter ouvido o proprietário fazer essa reclamação de outros corretores. Seguramente você já ouviu isso. O cara dizendo, eu deixei com o corretor lá, com a imobiliária e tal, mas nunca trouxe nenhum cliente. E essa é uma das maiores brigas dos proprietários, né? Eles questionam, reclamam muito disso, de o cara não trouxe nenhum cliente. Então, toda hora você vai estar ligando para o cara com isso. E eu falei brincando daquele formato de ligação, onde o cliente vai te enxergar como um fracassado, mas de fato ele vai estar te enxergando. E esse é o terceiro ponto. A impressão que ele vai ter de você é horrível. O que ele vai falar a respeito de você para outras pessoas que pedirem indicação de imobiliária, coisa assim, não vai ser nada bom, porque você vai estar ali com o imóvel dele sem trazer resultado. Entenda? Quando você faz a captação de imóvel, o objetivo é trazer resultado para o proprietário, para você e para o proprietário. Você botar um imóvel na pauta para não vender é só trabalho, só desgaste, dor de cabeça, não serve para nada, tá? E tem um outro ponto que eu quero comentar a respeito do que acontece quando você bota um imóvel desse na pauta, é que os clientes compradores que estão entrando no seu site, no seu Instagram, estão olhando seus anúncios, eles começam a ter a impressão de que a sua empresa tem os imóveis acima do preço do mercado. Aquela imobiliária lá é cara. Aquela imobiliária lá, os imóveis, só tem imóvel caro. Você já ouviu alguma coisa assim? Talvez você já tenha ouvido alguém comentar que a imobiliária X, a imobiliária Y só tem imóveis caros. Caros, que eu digo, não de alto valor agregado, acima do preço. Jonatas, mas todo mundo sabe que quem coloca o preço é o proprietário, não é a imobiliária. Será? Será que todo mundo sabe mesmo? Todo mundo é corretor? Todo mundo estuda o mercado imobiliário? Tem muita gente que não faz ideia. Para nós, a gente vive numa bolha, a gente tem uma ideia fixa na cabeça. Mas na cabeça do cliente é outra, cara. Ele vai olhar o imóvel no teu site e vai achar que a tua imobiliária é cara. Pronto, simples assim. Ok, ficou claro isso daí para você? Entendeu o porquê que você não deve pegar imóvel acima do preço? Então vamos lá que agora vem a dica bônus e a dica especial para você limpar a sua pauta dessas coisas que você tinha antes de assistir esse vídeo, antes de ouvir esse podcast, antes de fazer esse treinamento, sei lá. Você tinha um estoque desse tipo de porcaria na pauta, esse tipo de imóvel, desculpa, não é porcaria, é tipo de imóvel fora de preço de mercado. Bom,
E como é que nós vamos limpar esse estoque? Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Uma estratégia que você vai fazer, inclusive, para impulsionar os negócios na sua imobiliária. Você vai criar um feirão online. É isso mesmo. Como que você vai criar esse feirão online? Aí você ou a empresa de marketing da sua imobiliária ou a pessoa do marketing ou você mesmo, não sei quem que cuida do seu site, das suas redes sociais, vocês vão programar lá uma landing page, vão criar ou talvez um outro perfil no Instagram ou alguma coisa nesse sentido, somente para o feirão. E o que é esse feirão? Você vai pegar todos esses imóveis que você tem na pauta, que estão aí há mais de 2, 3 meses parados aí e que estão precisando de um movimento, colocar na sua cabeça o seguinte: o proprietário também quer vender isso daqui, o proprietário também quer se livrar disso, ele precisa vender esse imóvel. Esse imóvel na minha prateleira aqui, ele só está me dando dor de cabeça, ele me ocupa tempo, não está me trazendo dinheiro e não está trazendo resultado para o proprietário. Então você vai pegar a lista de todos esses imóveis e você vai ligar um por um para esses proprietários e dizer para eles o seguinte: senhor cliente, aqui é o Jonatas da Imobiliária X, e a gente está promovendo aqui, a partir do mês que vem agora, um feirão de imóveis, uma operação aí para limpar a pauta completamente, para zerar o nosso estoque, limpar a prateleira. Então eu estou ligando para o senhor para ver o que a gente pode fazer com o seu imóvel. Eu quero vender o seu imóvel, eu quero destacar o seu imóvel aqui no nosso feirão. Só que para isso eu preciso ter algo realmente atrativo. Então assim, sem dó nem piedade, vamos cortar na carne. Esse teu imóvel já está aí pelo menos, conosco, está aqui há pelo menos uns 2 meses, embora a gente tenha anunciado, tenha divulgado para a nossa carteira, mas a gente está com uma dificuldade, como eu já tinha lhe falado, ele está um pouquinho acima do valor de mercado. Vamos fazer uma arrebentona aí, vamos baixar esse valor, o que a gente consegue fazer? Qual o seu limite, até onde você consegue ir para a gente destacar esse seu imóvel no nosso feirão? Cara, vai ter muito proprietário que vai dizer: não, meu preço é esse, pronto e tal. Beleza, paciência, deixa o cara na geladeira, você pode voltar com aqueles argumentos que eu falei antes, falando que o dinheiro na mão ele pode aplicar, etc, etc, etc. Mas também vão ter muitos proprietários que vão topar isso aí, cara. Eu já fiz isso, a primeira vez foi em 2013, cara, e foi bem legal. Eu fiz o feirão de imóveis online em Floripa, uma coisa assim, como é que é? Imóveis em Floripa. Eu não lembro como é que era o nome que eu coloquei. Na época ainda pouco se divulgava, não tinha ainda Instagram, ou tinha, quase ninguém usava, mas pouco se divulgava, fazia poucas campanhas, coisas assim. Se fosse nos dias de hoje, teria um resultado ainda muito melhor. Então isso é válido demais para você que trabalha aí com imóveis de terceiros, tá? Pega a sua pauta de vez em quando, faz um movimento, pô, não vendi esse mês ainda, cara, vou fazer uma operação limpa-pátio aqui, ó, vou fazer uma operação fantástica para liquidar o estoque e acabar com o que a gente tem aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se fez sentido para você, compartilhe também com algum colega que precise ver esse conteúdo, aquele colega que tem hábito de ficar pegando imóvel acima do valor de mercado. E se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa Masterclass em captação de imóveis, o link vai estar aí na descrição, em algum lugar onde você está vendo ou assistindo esse vídeo. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.